Bom, esse aqui é um vídeo que eu esse aqui é um vídeo que eu tô gravando para documentar uma solução que eu achei enquanto eu estava desenvolvendo uma aplicação, que é basicamente como que eu faço para descobrir se um usuário baseado na geolocalização dele, nas coordenadas, como que eu faço para descobrir se ele está dentro de uma cidade, por exemplo, sem usar eh, o- sem usar a API do Google Maps. E não só isso, na verdade. Eu posso também descobrir se ele está dentro de uma cidade, ou eu posso também descobrir se ele está em qualquer região que eu definir, na verdade. Se eu criar uma fronteira assim, fictícia, né? Mas, por exemplo, eu quero ver se o cara está dentro do shopping. Eu marco o shopping lá, como eu vou mostrar aqui. Salvo a localização do shopping no meu banco de dados e faço uma busca ali, né? Então eu vou mostrar como que eu fiz isso usando Node, Postgres para salvar as localizações do usuário e uma extensão do Postgres chamada PostGIS, PostGIS. É um negócio assim. E funciona muito bem. E antes de começar a mostrar, eu vou mostrar aqui o projeto que eu criei, que eu vou deixar na descrição do vídeo. E esse projeto aqui é uma coisa bem básica. A gente vai adicionar um usuário, fazer tudo isso que eu falei. Então aqui já está funcionando, certo? Se você for querer fazer um code along, codar ao mesmo tempo que eu estou indo, vai no repositório e dá um checkout no commit que está escrito algo como configurações iniciais do projeto ou acho que até configurações do banco de dados. Eu acho que é o terceiro commit lá, se eu não me engano. Então começa desse commit para você fazer para estar do mesmo jeito que eu estou fazendo aqui. E aí, bom, sobre o banco de dados, né? Eu fiz um container no Docker com Postgres. A gente vai acessar ele depois para configurar o banco de dados. Fora isso que eu tenho para falar sobre o projeto, é um projeto bem simples. A maioria desses arquivos aqui não importa. O que importa mesmo é o que está dentro da pasta SRC, certo? Então, a gente tem aqui o nosso server, é, tem a aplicação, certo? E tem as rotas da aplicação que está chamando aqui como método. E as rotas estão sendo definidas aqui usando o Express e tal. E o meu database, certo? Que tem as migrations dele aqui. Tem as pastas migrations, tem as relações que os modelos vão fazer. A gente vai criar um modelo do SQLize também para poder armazenar dados do usuário, certo? E tem um ponto .env aqui. Isso aqui é o comando que eu dei. Isso aqui é basicamente tipo, quando você dá o comando do Docker, ele cria, você bota um usuário, uma senha, a porta. É basicamente isso aqui. Isso aqui serve para você acessar seu banco de dados, certo? Você chama isso aqui dentro de um arquivo de configuração. Você bota isso dentro de um arquivo de configuração. E aí no seu banco de dados, no seu index, né, do database aqui, você chama o database config ali. E aí vai ser o banco de dados que você vai conectar. Então, é basicamente isso. Eu vou mostrar agora o que você precisa fazer no seu container do Postgres para você conseguir adicionar a extensão do PostGIS, que é o que a gente vai usar para conseguir armazenar as geometries, né, no banco de dados. A primeira coisa que você vai fazer é ir lá no seu container, certo? Eu vou ir aqui pelo interface gráfica aqui que o Windows tem, mas você pode tentar achar um comando para fazer isso pelo terminal se você estiver no Linux. E você vai abrir a linha de comando desse container que você está, certo? Aí o primeiro comando que você vai dar é, é dar um apt-get install update, ou não, apt-get update, certo? E depois que esse comando terminar, ou seja, você dá um E aqui, né? apt-get install postgis, aceitando tudo. Isso aqui vai instalar o postgis, certo? E
Por que que tem que fazer isso? É porque se você fizer isso sem instalar o Postgres, o Sequelize até tem, se você olhar na documentação dele, o Sequelize até tem o tipo de geometry lá para você usar. Só que o Postgres sozinho, que você vai usar junto com o Sequelize, é, não tem isso por padrão. Então, a extensão do Postgres que tem, que lida com geometria, com coordenadas e tudo mais, se chama Postgres. Então, você tem que instalar ela no seu container. Esse aqui foi um dos jeitos que eu achei de instalar, certo? Então, tá terminando aqui de instalar. Eu até anotei os comandos aqui. Isso aqui vai estar também no repositório que eu vou deixar aberto aqui para esse vídeo, certo? E vamos lá, tá quase que. Ah, beleza, terminou. Ah, vamos lá. Então, beleza. PSQL, traço U. Ah, isso aqui é de um outro database que eu estava usando aqui. Aí, no caso, traço U, você coloca o username que você colocou lá naquele comando do Docker. No comando eu coloquei admin, né? Então, foi admin, é, o host é localhost. E o database, acho que por default ele setou o mesmo, o Docker seta o database como o mesmo que o do usuário, né? Então, se eu não me engano. Mas enfim, eu já olhei lá e o database aqui está como admin também. Então, beleza, eu tô no database que chama admin aqui dentro já, certo? Aí é só você mandar o create extension postgis. E ele vai. Se ele retornar create extension, quer dizer que deu certo, ok? E o create extension postgis underline topology, certo? Feito isso aqui, de boa, já dá pra gente começar a criar o nosso modelo e a nossa migration para poder conseguir ah, salvar o usuário, localização dele, localização de regiões. E aí eu vou mostrar como que a gente vai criar um modelo, com o que vai ter. Vão ser dois modelos, eu acho. Vou fazer dois modelos aqui. Um com as localizações e o outro modelo do meu usuário. E no usuário eu vou guardar onde ele está e as localizações eu vou armazenar um polígono, que é tipo uma região. E aí eu quero ver se o usuário está dentro daquela região. Bom, então, beleza, né? Bom, então, né? Vamos criar a migration, né? Para ter o banco de dados no ar e vamos dar o comandinho aqui. Até anotei aqui o nome do comando para só copiar e colar. Beleza. Criou a migration. Tá lá ela. Ela vem aqui assim. Tranquilo. E o que que eu vou fazer? Eu já fiz isso aqui milhares de vezes e tem exemplos disso no documentação do SQLite que você pode copiar e colar e mudar algumas coisas. O que que eu vou fazer? Eu vou usar um repositório que eu tenho aqui que tem um- uma tabela criada de usuários. Eu vou copiar ela só. Eu vou literalmente copiar. Vou copiar tudo isso aqui. Vamos lá. Vou copiar tudo isso aqui. Aí eu vou voltar aqui. Vou botar aqui. Criar table users. Com ID, nome. Ah, eu vou fazer o seguinte. Eu vou tirar. Eu vou deixar só. Sei lá. E-mail. Não, não. Nada disso aqui. Criado em. UpDataJet. E aí. O que que tem aqui? Eu vou copiar isso de uma outra tabela que tem aqui também, que eu esqueço também o que que é, mas é basicamente, você vai fazer o seguinte, ah, o seu, a posição do usuário, você salva como esse tipo geometry aqui. E o geometry, ele tem como se fossem subtipos, né? Tem polígono, linha, ponto. No caso do usuário, vai ser ponto. Eu poderia definir aqui, acho que fazendo isso aqui, se eu não me engano. Bota um parênteses aqui e escreve point. Aí você forçaria que isso aqui é um ponto. Mas como quando você não especifica, né? Ele aceita tudo. Então eu vou deixar aceitando tudo. Daria pra fazer. Então beleza. Chamar o terminal de novo. E se eu rodar agora yarn
sequelize db dois pontos migrate deveria rodar. Beleza. Então minha migration já está pronta com o ID do meu usuário, nome e a posição dele, no caso. Belezinha? Bom, feita a migration dos usuários, quando agora eu tenho, já olhei aqui, eu tenho já o banco de dados dos usuários. Aqui no meu Postbird eu estou fazendo isso para acessar o meu container, né? E aqui dentro tem também essas três tabelas aqui, que são coisas de geolocalização. O PostGIS adiciona elas. Então, se isso aqui tá certo. Era para estar funcionando assim mesmo. Agora você vai fazer a mesma coisa. Eu vou pegar aquele mesmo comando, né? Yarn sequelize db, não, yarn sequelize migration, certo? Dois pontos create totas name. Eu vou chamar de create location, certo? Foi criado, beleza, tranquilo. E eu vou fazer a mesma coisa, só que ao invés de copiar de outro arquivo, eu vou copiar no próprio arquivo que eu fiz aqui. E vou mudar o nome aqui da tabela para locations, certo? Com um ID, um nome, um position, e é isso. E qual que é a diferença entre as duas, né? O usuário... tá, claro. Eu vou fazer o seguinte também. Aqui na migration do usuário, eu vou colocar o location ID como chave estrangeira. Como que eu fazer uma chave estrangeira no Sequelize? Você faz o seguinte. Vou copiar isso aqui já mesmo, mais fácil. Você pega, fala a referência, né? O modelo. No caso, locations, chave D. Esse model aqui é o nome do database que você está referenciando, né? No caso, locations. Seta chave, que está sendo, no caso, ID. E pode ser nulo, assim. Tá certo. É isso aqui, basicamente, que você vai fazer. Então, beleza. Eu tenho minhas duas migrations. Eu vou fechar elas aqui. E agora eu vou fazer os models. Os modelos de usuário e de location. Bom, beleza. Agora eu vou começar a criar o model do usuário. Então, a primeira coisa que você faz é importar o Sequelize. Espera aí, só um segundo antes disso. From Sequelize para ter o autocompletion. Model e Sequelize. Belezinha. Feito isso, fazer class user extends model. Ok. Export default user. Tranquilo. Agora tem isso aqui, eu não estou tirando da bunda, tá? Eu não fui eu que inventei isso, obviamente. Tem na documentação do Sequelize como é que faz isso, ok? Eu estou fazendo só por prática. Mas basicamente o que vai ter aqui são dois métodos, certo? O método de inicialização. Então você faz static init sequelize, ok? E esse método aqui, você vai inicializar ele. E você vai passar dois objetos como parâmetro. Esse aqui vai esse objeto do Sequelize, certo? E você vai preencher aqui com as mesmas informações, basicamente, que tem do banco de dados das migrations, né? Que a gente colocou aqui. Então, o user tem... não precisa do ID, né? Não precisa do ID. E vou mostrar como é que faz isso aqui. Isso é colocar uma foreign key, né? No caso, na location. Bom, sem a foreign key, o que que a gente tem aqui? Posição e nome. E esses dois não precisam, são atualizados automaticamente. Então, name, sequelize, string, certo? Position, sequelize, e aqui que entra o geometry. Tem o geography também, mas não é para esse caso, não cai no assunto desse vídeo, é diferente. E agora
tem que criar um método que chama associate, que é o método que é usado aqui, ó, na index do database, que é o método, tá vendo esse map, ó? O map faz o associate dos modules que eu estou passando aqui. Basicamente, ele sai a index sai olhando todos os modules para ver se um não tem associação com o outro. E faz isso em um por um, né? E cada model olha o model que ele tem chaves estrangeiras e tudo mais. Então, cria esse model e cria esse método aqui, static associate, certo? Agora você vai passar models para ele, que é o que ele recebe lá. E aí o que isso faz? This.belongs to, certo? O models.location, que a gente vai criar ainda, certo? Que é da onde ou vai ser o modelo de onde está vindo essa foreign key. A localização está vindo deste modelo e você passa como? Então, a chave estrangeira chama location ID, certo? E é o alias dela, né? A abreviação é location. Eu coloquei como location aqui, né? Coloquei. Não, isso é definido aqui mesmo, se eu não me engano. Bom, tá certo. Então agora eu vou definir o model de localização. Bom, para o model de localização, o que eu vou fazer? Só vou copiar isso aqui, colar aqui, exportar por default como location, certo? E se eu for aqui, é o mesmo processo. Eu venho aqui na migration que eu criei, aí eu vou olhar aqui, bom, tem nome, posição também. Só que essa posição aqui é a mesma coisa, né? Praticamente é a mesma tabela. Só que aquela posição, ao invés de salvar como um ponto, eu vou salvar como um polígono, né? Então, eu literalmente posso deixar sim, sem este associate, certo? Então, tá pronto. O nosso location. Esse é o módulo de location. Depois que você criou os dois modos, né? O Sequelize tem que saber onde que eles estão, né? Então, você vai importar eles aqui. Isso aqui é para o Sequelize conseguir fazer as associações, certo? Então, você vai importar user from app models user, certo? Copia isso e agora vou colocar location. E é só colocar eles nesse array aqui que eu fiz. User e location. Pronto, os models e eu descobri qual que é o problema. O problema aqui eu tinha esquecido só que na inicialização você tem que dar um return this, senão ele basicamente não funciona, obviamente. Então você volta lá no modo de usuário e no modo de location você dá um return this e deveria funcionar agora, vamos ver. Pronto, funcionando. Bom, agora vem uma parte muito importante que é como a gente vai gerar uma localização, né? Um polígono para o uso que para detectar que o usuário está dentro. Tem alguns jeitos. Eu preferi usar esse, que é mais simples, que você vem e você marca uma localização. Então, por exemplo, aqui eu marquei a cidade de Parma e aí você vem aqui e marca um polígono, certo? Então, se eu quiser, eu venho aqui e pum, 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 e marco essa localização, esse outro polígono aqui. E ele vai criar um objeto, um GeoJSON, né? É um padrão para você conseguir salvar ahn, coordenadas em geral, certo? Então, esse polígono aqui que eu fiz é esse aqui, essas coordenadas. Você pode ver que a primeira é a mesma que a última, né? Que é onde ele começa e onde ele termina esse triângulo. Olha, quase ficou um triângulo retângulo. Enfim, eu tinha feito essa localização aqui completa de Parma, certo? Então, o que eu vou fazer com isso? Eu vou criar uma rota na minha API
que eu consigo mandar esse gel JSON aqui e vai salvar para mim no banco de dados. Esse vai ser o primeiro passo que eu vou fazer para conseguir saber se o usuário está dentro, né? Preciso antes ter a localização que o usuário precisa estar dentro. Eu vou dar um adendo aqui, um acréscimo, que eu fui meio negligente aqui na hora que eu criei as migrations. Então, para ficar mais claro, eu vou só renomear ah, isso aqui para boundaries, né? Que seria fronteiras, certo? Porque não é exatamente um ponto, né? A nossa localização. A localização tem fronteiras. Então, eu vou voltar no location aqui também. Ao invés de ser position, vai ser boundaries, certo? Beleza. É isso. É isso que eu queria fazer. Agora tá certinho. Belezinha. Bom, agora que eu resolvi todos os problemas da API, ela está rodando normalmente, como vocês podem ver. Ah, eu criei essas duas rotas aqui, certo? Essas duas rotas aqui que eu vou mostrar agora, que é uma para você criar usuários e uma para você criar uma localização. E é bem simples. A primeira rota de criar localizações, né? Eu peguei e criei essa geometry aqui, certo? Essa fronteira toda grandona aqui, que é a cidade de Parma. E mandei as coordenadas como tipo polígono e essas coordenadas aqui. E se eu for olhar lá no meu database, agora, é bem legal isso aqui, inclusive, que se eu for olhar aqui, ó, admin, conectei. O Postgres tem essas tabelas aqui que ele coloca mais, né, o Postgres. E se você for olhar o conteúdo, a fronteira é esse texto aqui bizarro, né? Mas isso aqui vira um GeoJSON quando você traz do banco, certo? Então, basicamente isso. Então, como eu já tenho as minhas rotas, ah, claro, o usuário ele fica num ponto, né? Então eu peguei um ponto qualquer aqui, tipo esse, e copiei ele, certo? E adicionei aqui como uma geometry. Aí, coisa de que da API, né? Como eu salvei no user como position, né? Eu pego o geometry e ele renomeio ele para position e eu crio com name e position, crio o meu usuário. Que é a mesma coisa, eu mando geometry, eu renomeei para boundaries, fronteiras, crio, retorno a localização, beleza. Agora, o que a gente vai fazer é, é ir lá para o model de usuário, certo? E vai fazer uma coisa muito importante aqui, que é o método que vai ser um hook, na verdade, né? Toda vez antes de salvar um usuário, eu vou olhar para ver se esse usuário não está dentro de uma localização e falar, olha, esse usuário está dentro dessa localização e salvar a localização que o usuário está. Então é isso que eu vou fazer agora. Beleza, então como eu estava falando, agora tem um hook que toda vez que antes que você salva, certo? Ele tem que olhar se o usuário está em alguma localização que foi registrada e cadastrar a localização falando que o usuário está dentro daquela localização. Então, como que eu fiz isso? Você faz um hook que chama this.addHook e ele chama beforeSave, certo? Aí você vai passar uma função assíncrona, recebe o usuário, beleza. E aqui você vai procurar por todas as cidades e o melhor jeito de fazer, por todas as cidades não, por todas as regiões, certo? Então, o melhor jeito de fazer isso é importar o location. Então, ponto barra location, ok. Esse location, você vai dar location, ponto, find all. Belezinha? Então, isso aqui vai guardar todas as locations aqui. Agora, você tem que dar um jeito de saber como que passar por todas as localizações, né, vendo se o usuário está lá dentro. E tem mais uma coisa. Para você mexer com as geolocalizações, para saber se um usuário está dentro, você poderia ter usado uma função do Sequelize, do Postgres, que chama stcontains, um negócio assim. Stcontains que chama. Você
pode olhar na documentação do Postgres, tem essa função mostrando lá como que usa ela, mas eu não quis usar ela, porque eu achei um pouco mais complicado, porque você precisa usar um SQLize FN, que é esse troço aqui, e aí passar a função. E aí eu não entendi muito bem como usava isso, eu não sou muito bom de SQL, para falar a verdade. Então eu achei esse jeito aqui, que é adicionando esse D3GEL. E esse D3GEL é basicamente um, um módulo que você consegue lidar com todo tipo de coisa envolvendo latitude e longitude, na verdade. E, bom, beleza. Então eu vou ter todas as minhas localizações aqui. E toda vez antes de salvar meu usuário, eu vou fazer localizações for each e que isso, essential weight aqui, locations.for each, minha nossa, for each, ok, e nesse caso eu vou passar location, beleza. Temos um método aqui e qual é o método, certo? Qual é o método que a gente vai usar? Qual é a função que a gente vai usar do D3gels? É uma função chamada 3gels gel contains. Bem simples, certo? Gel contains, faz sentido, né? Faz sentido realmente. Função que chama gel contains servir para saber se um contém o outro. Então, você passa gel contains aqui. O primeiro é um objeto. O primeiro parâmetro vai ser, né, as fronteiras. Então, você está vendo se essa fronteira aqui contém, no caso, como que era mesmo? Essa fronteira, no caso, contém... sim, 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 sim. Contém user.position. Então, você está vendo se essas fronteiras contêm essa posição, a posição do usuário, né? E se sim, o que que você faz? Bom, se sim, você vai adicionar user.update, certo? E aí o location ID, você vai dar um update no location ID do usuário. Para ser a localização, o ID dessa location. Tá certo, é isso, basicamente. Else, né? Não faz nada. Então, se o usuário não tiver na atualização, basicamente o ID de localização dele fica nulo. E isso aqui é basicamente a parte mais importante desse código, né? É o que vai falar se o usuário está dentro de um lugar. Então, a gente vai testar isso aqui agora. Vamos ver se acontece. Bom, eu fiz uma pequena correção aqui no hook do before save, que eu estava colocando user.update aqui. E se você fizer isso, basicamente esse hook vai entrar em loop infinito, porque o update faz um save, então você vai ficar toda hora chamando esse hook. E você não quer um loop infinito na sua aplicação, não é mesmo? Então você só faz isso aqui e vai funcionar. No caso, user.locationID igual location.id. É a mesma coisa, você está setando o location ID para o location ID que o usuário está dentro. E falta um await aqui também, porque senão não vai ter nada nesse location, na hora que você fizer esse loop. Então beleza, feito isso, isso aqui é para funcionar. Então, send. Isso aqui é outra coisa, perdão. Já é o vídeo? Send. Beleza, location ID tá aqui, só tentar de novo, tá certinho. Se eu for aqui no Postport, os meus usuários, pera aí, reconectar. Lá, se eu vier aqui no Postbird, meus usuários estão lá, os que eu acabei de criar, 17 e 18. E é, é isso. Então, foi basicamente essa solução que eu achei, sem loop infinito agora, finalmente. Demorei um pouco para perceber que era esse o problema. Então, espero que você tenha gostado dessa solução e espero que ela seja útil para você.